Quando foi a última vez que você cuidou de si mesmo da mesma forma que cuida de todos os outros? A maioria das pessoas é ótima em estar presente para os outros. Elas dão todo o seu tempo, dão sua energia, dão sua atenção. Mas quando se trata de si mesmas, estão sem energia. Estão se sentindo esgotadas. Estão se sentindo sobrecarregados. Estão se sentindo exaustos. Elas perderam a saúde e perderam quem realmente são. E aqui está o que eu aprendi ao longo dos anos. Tornar-se a melhor versão de si mesmo não é sobre grandes e dramáticas mudanças. Na verdade, trata-se de pequenas ações diárias que você pratica consistentemente, mesmo quando ninguém está olhando. E hoje, estou compartilhando 9 coisas que você raramente faz por si mesmo, mas deveria estar fazendo todos os dias se quiser mais clareza, se quiser mais confiança e se quiser mais controle sobre sua vida. Meu nome é Lewis Howes. Muito obrigado por estarem aqui. E a primeira coisa com que você precisa para começar é iniciar seu dia sem pegar no seu telefone. E isso é importante. E ouça, eu já tive essa atitude muitas vezes na minha vida. Mas a primeira coisa que a maioria das pessoas faz todas as manhãs é entregar sua atenção a outra pessoa. E quando você faz isso, você se cansa e se perde. Você se entrega à atenção de e-mails, mensagens, notícias, redes sociais e o que outras pessoas querem de você. E o que a maioria das pessoas não percebe é que sua atenção é seu recurso mais valioso. É mesmo. Porque o que quer que você dê sua atenção é o que molda seu humor, seus pensamentos e sua identidade pelo resto do dia. E, novamente, eu já fui culpado disso. É algo que eu tenho que me lembrar constantemente de fazer. Mas quando você acorda e imediatamente pega o telefone, você está deixando o mundo exterior definir seu estado emocional. Isso está preparando você para o fracasso, porque você está reagindo antes mesmo de ter a chance de escolher. Escolher o que você quer fazer naquele dia. E a urgência de outras pessoas se torna sua prioridade. As opiniões de outras pessoas se tornam seu foco. E os problemas de outras pessoas, bem, esses problemas se tornam seu estresse. E eles se tornam seu estresse logo de manhã, antes mesmo de você se permitir acordar. De se dar uma rotina, de simplesmente responder dizendo: "Uau, estou acordado neste mundo. Deixe-me tirar um momento para me centrar." Então, o desafio que eu proponho é, ao invés de dar os primeiros 10 minutos do seu dia para outras pessoas, ou a primeira hora para outras pessoas, devolva esses primeiros 10 minutos para si mesmo. Sem telefone, sem chamadas. Apenas você, e eu quero que você faça algumas coisas. Quero que você respire fundo. Faça algumas respirações profundas. E apenas diga: "Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade nesta vida." Quero que você se alongue um pouco. Apenas estique os braços, estique os dedos, estique os pés, estique o corpo. Quero que você ore e diga obrigado pelas coisas pelas quais você é grato. Fale sobre essas coisas. Ore. Diga: "Onde você precisa que eu esteja hoje?" Quero que você medite. Quero que você defina uma intenção de como você quer aparecer hoje. Escolha como você quer aparecer hoje. Porque o jeito que você começa o seu dia treina o seu sistema nervoso para tudo o que segue ao longo do seu dia. Então, a primeira coisa é começar o seu dia sem pegar o seu telefone. A segunda coisa é mover seu corpo de propósito, mesmo que seja por pouco tempo. Você não precisa de um treino perfeito, apenas de consistência. E uma das maiores mentiras que as pessoas acreditam é que o exercício só conta se for aquele treino intenso de 2 horas na academia, ou se for longo, ou se você puder impressionar as pessoas no Instagram com ele. Mas esse não é o caso. Movimento não é sobre parecer de uma certa maneira. É sobre regular seu sistema nervoso. É sobre construir confiança. É sobre limpar energia. É sobre se purificar. E quando você dissipa a névoa mental, pode ajudar a restaurar a energia em sua vida. Então, mova-se todos os dias. Seja uma caminhada, levantar algo, alongar-se ou respirar profundamente. Mesmo 10 minutos por dia contam muito. 10 minutos por dia. Movimento é uma das maneiras mais rápidas de construir autorrespeito. Você realmente constrói essa, confiança em si mesmo depois de malhar. Você tá cara, eu posso fazer algo difícil. Eu posso malhar. Eu posso me mover. Eu me esforcei um pouco. Porque toda vez que você se move, mesmo que seja pouco, você está dizendo ao seu corpo: "Eu estou ouvindo. Eu me importo com você. Estou aqui por você." Você está assim dizendo ao seu futuro que respeita para onde está indo, porque a consistência vence a intensidade. E você não precisa, novamente, ser extremo e se exaurir.
Basta aparecer e ser consistente e mover seu corpo. O fim da segunda coisa é mover o seu corpo de propósito, mesmo que seja por pouco tempo. Número 3. Faça uma coisa difícil que você tem evitado. Eu não sei quanto a você, mas eu costumava realmente odiar ter conversas difíceis com pessoas de quem eu gostava. Eu temia isso. Eu suava só de pensar nisso. Ficava ansioso e superanalisava, tipo, como vou dizer isso? Como abordar isso sem ofender ou magoar alguém? E eu simplesmente evitava essas situações. E evitar isso criava tanto estresse no meu corpo que eu estava constantemente me negligenciando. Eu estava me abandonando ao tentar evitar ter conversas difíceis com as pessoas. E confiança não vem de afirmações. Vem da ação. Não de evitar a conversa difícil, especificamente da ação que você continua adiando. Todos os dias, eu preciso que você se pergunte: qual é uma coisa desconfortável que faria minha vida avançar? Qual é essa conversa desconfortável? Qual é a ligação que eu preciso fazer? Qual é a mensagem que preciso enviar? Qual é a conversa? Qual é a ação no trabalho que preciso fazer que vai avançar algo ao invés de me atrasar? Porque quanto mais você evita, maior o problema se torna. E eventualmente isso vai explodir na sua cara se você continuar evitando. Evitar também drena sua energia. Isso cria esse estresse de fundo na sua vida que é como um ruído, como um grito baixo nos seus ouvidos. E quanto mais você esperar, quanto mais você o evita, mais alto aquele grito fica. Ele corrói a autoconfiança, a crença em si mesmo, o respeito próprio. Ele simplesmente suga isso do seu ser. E, novamente, uma das maiores coisas que impede as pessoas de realizarem o que desejam é a falta de autoconfiança. Portanto, quando você constantemente faz coisas para evitar situações difíceis, você limita sua autoconfiança no futuro. E uma coisa difícil por dia, uma coisa hoje, isso se acumula mais rápido do que a motivação jamais vai. Disciplina é uma forma de autocuidado, porque constrói autoconfiança. E com o tempo, você para de se ver como alguém que evita desconforto e começa a se ver como alguém que pode lidar com ele, como alguém que gosta disso. Isso muda tudo. Faça uma coisa difícil que você vem evitando hoje. Esta é a terceira coisa. E se você fizer isso, estou te dizendo, você será como um ímã para oportunidades, porque terá energia limpa, estará lidando com as coisas que te estressam e irá dominá-las. Você ficará realmente animado para ter essas conversas no futuro. Sei que parece loucura, mas você dirá a si mesmo: mal posso esperar para ter essa conversa, porque vou construir mais autoconfiança. Vou ter uma conversa esclarecedora com essa pessoa. Vamos obter clareza sobre o que precisa avançar. E claro, pode haver algum desconforto ou estresse no meio tempo, mas você terá paz e liberdade do outro lado disso. Então faça uma coisa difícil que você tem evitado hoje. Coisa número 4. Verifique suas emoções, não apenas sua lista de tarefas. Porque a maioria das pessoas acompanha sua lista de tarefas, mas muito poucas acompanham seu estado interior de ser. E há uma diferença enorme aqui. Eu gosto de fazer uma pergunta para muitos convidados no podcast School of Greatness. Talvez você tenha notado isso nas entrevistas anteriores, onde eu perguntei: em uma escala de 1 a 10, sua escala de paz interior. Você sabe, 1 sendo que você não tem paz interior, 10 sendo que você é como um mestre zen no momento, e nada te afeta. Onde você está ao longo desta escala de paz interior? E é fascinante ouvir as respostas das pessoas sobre qual número elas são de 1 a 10. Eu adoraria ouvir seu número. Sinta-se à vontade para colocá-lo nos comentários abaixo. Mais uma vez, você sente que está entre 1 a 5, com muito estresse na sua vida agora? Ou você sente que está entre 6, 7, 8, onde está começando a ter controle das coisas e consegue gerenciar o que está acontecendo e isso não te afeta tanto? Estou curioso sobre onde você está nesta escala de paz interior. Porque poucas pessoas monitoram seu estado interior de ser. E isso é um problema, na minha opinião. Porque as emoções não desaparecem quando você as ignora ou quando varre as coisas para baixo do tapete. Elas não vão embora. Elas vão para o subterrâneo e aparecem mais tarde como esgotamento. Frustração, raiva, exaustão, fúria, ansiedade, solidão, depressão. Então, pelo menos uma vez ao dia, pare e pergunte: o que estou sentindo agora? Quero que você nomeie isso. Não quero que você se julgue. Apenas nomeie e diga: estou me sentindo sobrecarregado. Estou me sentindo estressado. Estou me sentindo com medo. Talvez um pouco irritado agora.
Estou me sentindo impaciente. E eu não quero que você conserte isso. Só quero que você dê um nome. Não julgue. Porque a consciência previne o esgotamento. Apenas esteja ciente do que está acontecendo em sua mente e emoções. Isso ajuda você a não apenas adormecê-las e passar pelas situações ou varrê-las para debaixo do tapete. Isso apoiará seu crescimento. E é assim que você permanece conectado a si mesmo, ao invés de operar no piloto automático, como a maior parte do mundo faz. Porque os indivíduos de alto desempenho não ignoram suas emoções, eles aprendem a regulá-las. De fato, quando perguntei a um neurocientista e neurocirurgião qual é a habilidade número 1 que todos os seres humanos deveriam dominar, ele disse: aprender a arte da regulação emocional. E este é um neurocirurgião, um cientista com mais de 1000 cirurgias feitas. Ele disse que a regulação emocional era a habilidade número 1 que os seres humanos deveriam dominar para ter uma vida mais saudável, feliz e próspera. No entanto, a maioria das pessoas nunca aprende a regular. Nós não aprendemos essa habilidade crescendo, a menos que tivéssemos pais superconscientes que nos ensinassem isso o tempo todo. A maioria de nós nunca aprendeu isso. E isso não é para culpar nossos pais por não nos darem esse presente, mas precisamos dominar isso agora. E é por isso que eu tenho a School of Greatness. É por isso que me sento com pessoas que são especialistas neste assunto, para que eu possa continuar a aprender e, com sorte, compartilhar essa sabedoria com você. E, novamente, as pessoas mais fortes não são aquelas que suprimem seus sentimentos. Elas são os que têm coragem suficiente para enfrentar seus sentimentos. Verificar suas emoções não é fraqueza. Na verdade, é liderança, porque você começa reconhecendo o que está acontecendo dentro de você. E quando você entende seu estado interior, toma decisões melhores em relação ao seu ambiente e pode realmente ver o que está acontecendo com as pessoas ao seu redor. E quando você entende e pode reconhecer o que está acontecendo com as pessoas ao seu redor, isso se chama liderança. Esse é outro nível de ser capaz de se conectar com as pessoas de uma maneira diferente. E se você está tentando criar resultados na sua vida, você precisa de bons relacionamentos. E para construir bons relacionamentos, você precisa ser capaz de entender as pessoas. E para entender as pessoas, você precisa entender a si mesmo. Então, há diferentes níveis de consciência para apoiá-lo na criação do que você deseja em sua vida. Mas a quarta coisa é verificar suas emoções. Não apenas riscar sua lista de afazeres. A quinta coisa é estabelecer um limite claro, mesmo que pequeno. Porque se você não proteger seu tempo, sua energia, outra pessoa decidirá como serão usados. E aqui está a verdade que muitas pessoas, você sabe, realmente não pensam sobre. E isso é muita gente está exausta. Não porque estão fazendo muito e não porque tem tantas coisas acumuladas. Eles estão exaustos porque estão fazendo muito do que realmente não importa para eles e pouco das coisas que lhes trazem mais alegria. E isso é algo que precisamos estar cientes e começar a mudar com nosso tempo e nossa energia. Agora, ouça. Eu administro um negócio. Tenho muitas coisas diferentes acontecendo. Alguns de vocês podem ser funcionários, pequenos empresários, empreendedores paralelos ou em busca de uma carreira e têm responsabilidades. Há momentos do dia em que você precisa fazer coisas e aparecer para gerar renda para si mesmo. Mas há uma maneira de aparecer e como você pensa sobre seu tempo e geração de receita que pode mudar. Há uma abordagem de como você usa seu tempo diariamente, mesmo que você não goste das coisas que está fazendo. Eu lembro que fui motorista de caminhão por 3 meses enquanto tentava jogar futebol profissionalmente. E eu treinava nos verões. Eu precisava de um emprego. E fui motorista de caminhão por 3 meses. Eu ganhava $250 por semana. Eu estava dirigindo 6 horas por dia, de Columbus a Cincinnati, e de volta todos os dias, levando peças de carro na parte de trás de uma caminhonete, levando-as para baixo, transferindo peças de carro para o caminhão e trazendo-as de volta. E na primeira semana eu estava tipo, cara, isso é demais. Eu estava tipo, sabe, pisei fundo no pedal. Estou indo o mais rápido que posso neste caminhão, e ele só foi a 55 milhas por hora. Não tinha nenhuma paisagem de Columbus a Cincinnati. Só há campos de milho. Não há montanhas ou qualquer coisa bonita para olhar. É apenas milho e uma rodovia de 4 faixas. E eu tive que ir na faixa lenta o tempo todo. Então eu estava apenas sentado lá. E não havia Bluetooth naquela época. Eu não tinha celular naquela época nem nada do tipo. E eu lembro de pensar, cara, isso é entediante. Tipo, como eu faço algo disso?
E uma das coisas que fiz durante esse tempo foi literalmente começar a pensar em todos os musicais que eu conseguia lembrar e comecei a cantar as músicas para mim mesmo, agindo como se eu estivesse no musical. Isso pode parecer um pouco louco, um pouco estranho, mas eu estava encontrando coisas para fazer com meu tempo e encontrando pequenos jogos ao longo do dia que eu poderia aproveitar para me divertir e ganhar esse dinheiro. Você pode não ter tudo o que deseja a cada momento do dia, mas se conseguir trazer alegria para esses momentos, se puder interpretá-los de forma diferente, se puder apreciar essas coisas porque estão lhe proporcionando algo em troca. Sabe, aquele trabalho de caminhoneiro me dava dinheiro para pagar o aluguel. E então, quanto mais eu aprendi sobre apreciar aquele tempo, mais fiquei grato por isso. E eu estava tentando aproveitar ao máximo, focando em como colocava minha energia ali. Muitas pessoas estão fazendo coisas que não querem fazer. Agora, se você está em uma fase em que não pode escolher o que faz, tente encontrar uma maneira de trazer alegria para essas coisas que você não gosta. E também, no tempo livre, faça coisas que você goste de fazer. Faça mais dessas coisas, mais desses hobbies, quando puder. Porque muitas pessoas também dizem sim na vida por culpa. Elas dizem sim para evitar conflitos com seus amigos ou colegas de trabalho ou família. Elas dizem sim porque não querem decepcionar ninguém. E cada um desses sims lentamente treina seu sistema nervoso a acreditar que suas necessidades vêm por último. E novamente, não estou falando sobre o trabalho que você pode ter que fazer agora para gerar renda para pagar por sua vida. O que estou falando são as coisas extras para as quais você não define limites e que estão sugando sua energia. Limites não são sobre afastar pessoas da sua vida. Eles são sobre manter-se conectado a si mesmo. E um limite pode ser pequeno. Para você, talvez isso seja apenas dizer não a um pedido de alguém a que você costumava dizer sim muitas vezes. É apenas começar a recuperar sua energia, recuperar seu tempo para investir mais nas coisas que você realmente ama fazer. Limites não são egoístas. Eles são necessários para o crescimento e a paz a longo prazo. Quando você cria um limite em algo que você não quer fazer, você está recuperando a paz na sua vida. Quando você diz sim para algo que não quer fazer, só porque sente que quer evitar conflito, você está realmente tentando comprar paz, mas por dentro está ressentido com as decisões que tomou e com as pessoas para a qual disse sim. Então, é uma dor dupla por não estabelecer um limite claro. Mas um limite calmo e claro é o suficiente. Isso é tudo que você precisa. Porque toda vez que você protege sua energia, você está enviando uma mensagem poderosa para si mesmo que diz: eu também importo. Eu também importo. Isso não é sobre fazer menos. É sobre fazer o que realmente está alinhado com seu eu superior. Porque a vida que você quer requer energia, requer clareza, requer alguma liberdade de pensamento. E se você estiver esgotado e exausto porque não criou limites, vai acabar se ressentindo. Vai se ressentir das outras pessoas. Vai ficar exausto. Vai acabar entorpecendo as coisas. Não vai prestar atenção às suas emoções. Todas essas coisas se acumulam. E limites são como você reserva e protege sua energia. Você precisa de energia para prosperar. Limites são como você a mantém protegida. Portanto, estabeleça um limite claro, mesmo que pequeno, hoje. A sexta coisa é verificar sua visão todos os dias. Eu estava com um amigo meu que estava falando sobre... E este é um amigo muito bem-sucedido que... vendeu empresas avaliadas em bilhões de dólares nas quais investiu. E ele foi muito bem-sucedido nos negócios ao longo dos anos. E ele simplesmente sabe como vencer nos negócios e lidar com o dinheiro. E ele confirmou isso. Ele disse: você sabe, se quisermos realizar qualquer coisa, temos que ser tão específicos em nossa visão e nossos objetivos. E temos que nos lembrar o que eles são todos os dias. É assim que eu alcancei o sucesso em que estou. E você precisa fazer isso em diferentes áreas da vida. Porque a maioria das pessoas está trabalhando duro na vida. Mas eles nunca param para questionar. Estão muito ocupados, são produtivos, mas muitas delas estão desalinhadas. E você pode olhar para a sua vida agora e dizer: cara, eu estive tão ocupado e produtivo, indo de uma coisa para outra, realizando, conquistando e subindo na carreira, mas estou alinhado com o que sinto que devo fazer? Estou ouvindo aquilo e estou alinhado com o trabalho que estou fazendo? Quando você não verifica sua visão, você não para de se mover. Você só começa a se desviar.
Ou está realizando demais para quê? O que você está realizando? E a realização está alinhada com uma visão que é significativa para você? A deriva é perigosa porque parece progresso. Parece que você está realizando coisas, até que você acorde anos no futuro, percebendo que construiu uma vida que, na verdade, você não quer. Então, você se arrepende disso e olha para trás e pensa que desperdiçou anos. Por isso, todos os dias, quero que reserve alguns minutos para refletir sobre sua visão. Não me importa se você tem algo no seu telefone que seja um lembrete da sua visão. Se você colocar um pequeno mapa de visão no seu telefone e olhar para ele ao longo do dia, e assim você ser constantemente lembrado. Não me importa se você imprimir algo e colocar no espelho em casa. Não me importa qual é a sua estratégia. Tire alguns momentos todos os dias para se concentrar na sua visão. Quando você fizer isso, pode se perguntar: estou me movendo em direção à vida que realmente quero ou estou apenas respondendo ao que é urgente para outras pessoas? Porque sua visão não é algo que você define uma vez. É algo a que você retorna diariamente. É como um documento vivo e em evolução. E é um sonho que você atualiza e melhora constantemente e você vê o progresso. Mas se você não está focado nisso com clareza, vai ser difícil realizá-lo. E você vai estar no modo reativo muitas vezes. Então, eu preciso que você leia seus objetivos, revise seus valores, lembre-se de quem você está se tornando e por que isso importa. Clareza. Vem da repetição, não apenas de definir uma vez e dizer, estou pronto, mas lembrando-se de si mesmo. E então, perguntando-se no final do dia, vivi de acordo com meus valores? Eu fiz algo difícil hoje que vai me ajudar a chegar mais perto da minha visão e dos meus objetivos? Este é o segredo. Você faz isso diariamente, repetidamente. Você incrementa o interesse nos seus sonhos e vai ficar maravilhado com o que acontece em 6 meses, 12 meses, 2 anos. De repente, as coisas vêm até você. E as pessoas que constroem vidas significativas não são aquelas que nunca se distraem. Escute, eu me distraio. Mas são elas que percebem mais rápido e corrigem o curso mais cedo. Você sabe, eu sou um fã de novos projetos. De lançar um novo negócio, aceitar as ideias de novas pessoas, eu gosto dessas coisas. Mas eu tenho que me lembrar rapidamente que isso não se alinha com a visão no momento. É legal e divertido aqui, mas quanto tempo isso realmente vai levar? Quanta energia isso vai tirar de mim? Com meu foco e atenção indo para lá, então isso está me afastando da visão principal que eu tenho. Quando você verifica sua visão diariamente, você para de perseguir tudo e começa a escolher intencionalmente. É assim que o alinhamento é construído, e é assim que a realização cresce. E eu preciso que você comece a fazer isso. Passo número 6 é verificar sua visão diariamente. Número 7 é alimentar sua mente com algo que te faça melhor. Uma das principais razões pelas quais comecei a School of Greatness, uma das razões pelas quais criei os livros que tenho, incluindo este, o Mindset de Grandeza. Este é o livro que eu gostaria de ter lido quando tinha 16 anos, quando tinha 23 anos, quando tinha 35 e 40 anos. Este é o livro que eu gostaria de ter, porque é tudo o que te guia a ter uma visão clara, os exercícios exatos, as lições, a neurociência por trás disso, para te ajudar a realizar seus sonhos e objetivos e encontrar a verdadeira paz interior na sua jornada. Eu não tinha todas essas ferramentas quando estava crescendo. Isso é tudo que aprendi em 13 anos fazendo o podcast com as pessoas mais inteligentes do mundo. Escrevi esse livro para a minha versão mais jovem e também para o meu eu hoje. E é por isso que eu ainda faço a School of Greatness, porque eu preciso alimentar minha mente com algo que me faz alguém melhor. Eu preciso aprender constantemente com as pessoas, porque se eu não fizer isso, posso me distrair facilmente com a negatividade. E o que você consome diariamente molda quem você se torna. O que você vê nas redes sociais, o que escuta, o que assiste antes de dormir, o que repete na sua própria mente, o que diz a si mesmo, tudo isso molda seus pensamentos, sua confiança e suas expectativas para a sua vida. A maioria das pessoas não tem um problema de motivação. Elas têm um problema de entrada. Então, não espere até se sentir perdido para alimentar sua mente com algo nutritivo. Leia algumas páginas por dia de algo que seja empoderador. Ouça algo educacional ou inspirador, não apenas algo que te esgote. Escreva algumas frases ou uma página consistentemente de algo encorajador e positivo. Mesmo alguns minutos por dia se acumulam ao longo do tempo. Quero que você evite distrações. É muito fácil para mim me distrair.
Quero que você evite isso sendo claro sobre sua visão e se fortalecendo com informações positivas que te apoiam e alimentam seu crescimento. Porque a versão de você que está se tornando está sendo moldada pelo que você permite na sua própria mente, todos os dias. E sempre que você escolhe melhores entradas, melhores pensamentos começam a acontecer. Sentimentos melhores começam a surgir a partir disso. E ações melhores acontecem quando você tem pensamentos claros e positivos e sentimentos fortalecedores. É difícil fazer algo criativo e positivo quando você está constantemente pensando negativamente e tendo emoções negativas. É difícil construir algo com firmeza nesse estado, porque essa é uma frequência baixa de energia. Quando você tem pensamentos negativos e emoções negativas, torna-se simplesmente difícil obter a energia que precisa. E você precisa da energia para prosperar. Então, a coisa número 7 é alimentar sua mente com algo que te faça melhor a cada dia. A 8ª coisa é praticar a gratidão em voz alta ou por escrito. Isso não é uma ferramenta mágica aqui, mas são os fundamentos. E o grande jogador de basquete, Kobe Bryant, falava sobre como ele praticava horas diárias dos fundamentos antes de começar a fazer os arremessos complicados e todas as coisas extravagantes. Porque ele sabia que os fundamentos eram o que lhe permitiam fazer todo o resto com criatividade. E foi como a cereja do bolo. A gratidão não consiste em fingir que tudo está perfeito e que passamos por estações e momentos da vida que são estressantes e avassaladores. E a dor, perda, tristeza e todas essas coisas. Mas do que se trata é treinar sua mente para ver o que já está funcionando e o que há de bom na vida, mesmo que haja sobrecarga, estresse e tristeza. Porque quando você pratica gratidão consistentemente, você para de viver em escassez e começa a viver em consciência. Você encontra o bom e também pode reconhecer o que não é bom ou o que não está funcionando. E está tudo bem. Mas você percebe que há apoio aqui em sua vida. Você percebe que há progresso sendo feito em sua vida. Você percebe que há algo bom neste momento, mesmo que sinta que está esgotado há meses. E mesmo quando a vida não é perfeita, especificamente quando a vida não é perfeita. E aqui está a chave. A gratidão funciona melhor quando é expressa. Quando você fala sobre isso, diga em voz alta. Escreva isso. Compartilhe com alguém. Isso se torna contagioso. E quando você passa de frustração, tristeza, raiva, ressentimento, perda, medo, insegurança, ingratidão, todo o seu processo de pensamento mental começa a mudar. Seu estado emocional começa a mudar. Você começa a sentir um pouco de calor no seu coração. Suas células começam a responder, e então suas ações começam a alinhar-se com isso também. Pequenas coisas contam. Sua saúde importa, sua respiração, seu progresso. Você pode encontrar gratidão nas menores coisas e isso pode mudar sua maneira de pensar e como se sente naquele momento. E apenas acumulando isso ao longo do dia torna a vida mais bonita. A gratidão te move do que está faltando para o que realmente está funcionando. E esse é o ponto-chave. Pratique gratidão. Diga em voz alta ou escreva. E veja como isso mudará completamente a sua vida. Isso não é alguma ferramenta mágica, mas é o fundamento que a maioria das pessoas esquece de aplicar em suas vidas. E a 9ª coisa é encerrar o dia e não deixar que ele se prolongue até amanhã. A maioria das pessoas leva o estresse de hoje para amanhã. Elas levam diretamente para o dia seguinte. Elas vão para a cama ansiosas e estressadas. Acordam ansiosas e estressadas. E apenas reagem o dia todo nessa roda viva de exaustão. E é por isso que eles acordam cansados. Por isso que eles acordam, você sabe, antes mesmo do dia começar e eles já estão exaustos e seu sistema nervoso está no limite. Imagine fazer isso dia após dia, ano após ano, década após década. Seu corpo vai quebrar. Você vai ter desafios. Vai ser uma vida desafiadora, porque sem encerramento, seu cérebro continua trabalhando e estressando à noite, enquanto deveria reparar e recuperar. Repete os erros. Você tem sonhos ruins e pesadelos. Repassa as preocupações da sua vida. Guarda o que poderia ter sido melhor e o que você deveria ter feito, e como você cometeu um erro, e como foi tolo naquela conversa. Tudo bem. Isso não é descanso. É ruminação. Toda noite. Você precisa de uma estratégia de desligamento. Algo que permita relaxar. Eu e Marta,
minha esposa, nós oramos. Compartilhamos pelo que somos gratos. Nos conectamos um com o outro. Largamos nossos telefones e refletimos sobre o dia com gratidão. Pode parecer bobo ou tolo fazer isso, mas estou te dizendo, durmo como um bebê. Eu nem sempre dormia bem. Eu costumava me culpar e ruminar, e demorei muito para aprender a desligar isso, e agora tenho muito mais paz e energia para o dia seguinte. Aqui está algo que você pode fazer. Você pode fazer 3 perguntas à noite. O que eu fiz de certo hoje? E você tem que encontrar algo que você fez certo. Porque se você é uma pessoa que se critica por tudo, como eu fazia, mesmo quando você faz as melhores coisas, vai encontrar algo errado. Você vai encontrar algo errado que fez, mesmo se tiver recebido uma promoção, mesmo se, sei lá, estiver ganhando mais dinheiro, mesmo que alcance algum objetivo, mesmo que esteja fazendo tudo certo. Se não foi perfeito, você vai encontrar uma maneira de se criticar. Eu fazia isso o tempo todo. Isso não faz nada de bom para você. Encontre uma coisa que você fez certo hoje e reconheça isso para você mesmo. Isso não significa que você ainda não cometeu erros e pode se concentrar em melhorar isso. Mas apenas, quando for dormir, encontre uma coisa que você fez certo hoje. Pergunte a si mesmo, o que eu aprendi hoje? Qual é a lição que aprendi e que posso aplicar amanhã? E o que pode esperar para depois? As coisas em que você está pensando, que quer fazer agora, o que pode esperar até amanhã. Escreva. Feche o ciclo. Deixe o dia acabar para que possa descansar e dormir tranquilamente, porque você não precisa consertar sua vida à noite. Estou lhe dizendo, seu cérebro está cansado. Você não vai fazer seu melhor trabalho à noite. Você precisa terminar o dia, não corrigir seu trabalho, porque amanhã merece uma nova versão de você, não uma sobrecarregada por tudo que você não resolveu no dia anterior. Encerramento mental é um hábito diário, e pessoas que constroem grandes vidas não o ignoram. Então a coisa número 9 é encerrar o dia e não deixar que ele se prolongue no amanhã. Porque aqui está a verdade, meu amigo. Você não precisa de uma vida nova. Você precisa de novos padrões diários, porque a maneira como você se trata todos os dias determina a versão de você que aparece no mundo. Comece com 1. Empilhe diariamente. Construa impulso. Um dia, faça disso um lindo dia e aplique estas 9 coisas. Eu quero que você comente abaixo qual dessas coisas você está comprometido a fazer, pelo menos nos próximos 7 dias. Talvez o que é uma coisa que você tem negligenciado e que você quer adicionar, e qual é outra coisa que você gostaria de adicionar também dessas 9 coisas. E eu estou te dizendo, observe o que acontece nos próximos 7 dias. Vai transformar completamente sua vida se você aplicar todas essas 9 coisas. Bum! Vai ser incrível. Lembre-se, tornar-se a melhor versão de si mesmo não é sobre fazer mais pelos outros. Sim, queremos servir as pessoas. Queremos ser valiosos para as pessoas. Isso é um lindo presente da vida, mas não é sobre fazer tanto pelos outros e não fazê-lo por si mesmo. Tudo começa com assumir a responsabilidade por você, meu amigo. Porque você tem um ser humano para cuidar, e esse é você mesmo. Quando você cuida de si mesmo, você tem a energia, a capacidade e a criatividade para servir outras pessoas de uma maneira tão bonita. Mas quando você só dá aos outros e se negligencia, cara, você está apenas drenando e esgotando sua vida e não é tão gratificante. Então eu quero que esses lembretes sirvam para você hoje. E se servirem, compartilhe com um amigo, comente abaixo, curta este vídeo, poste nas redes sociais e mantenha-se conectado. E quero te lembrar. Agora, a grande questão é, como posso manter esses hábitos de autocuidado de forma consistente? Bem, quando falei com James Clear, o autor de Hábitos Atômicos, ele explicou como tornar os hábitos tão simples que realmente permanecem com você. E eu queria compartilhar essa conversa porque realmente ajuda a enfatizar como não se sentir bem cuidando de si mesmo e então imediatamente voltar aos seus maus hábitos. Dê uma olhada nisso. Se as pessoas estão ouvindo isso, assistindo a isso, pensando em como podem melhorar e transformar suas vidas, o que é algo que nos próximos 7 dias elas deveriam estar pensando sobre seus hábitos para fazer isso acontecer? Sim, ótima pergunta. Eu nem acho que precisa ser 7 dias. Acho que seriam 5 minutos. Sabe, tipo, você pode fazer muito com 5 bons minutos. Tipo, 5 bons minutos de exercício vão melhorar seu humor. 5 bons minutos de escrita farão você se sentir totalmente diferente sobre seu manuscrito. É como, agora o projeto está avançando. 5 bons minutos de conversa vão restaurar o relacionamento e, sabe, colocar as pessoas de volta nos trilhos.
Então, 5 bons minutos podem fazer muito. E acho que você pode reduzir a isso e apenas se perguntar, sabe, como posso viver 5 bons minutos? Como posso, tipo, em certo sentido, cada dia é uma pequena chance de viver. E como você pode viver uma boa vida hoje? Isso é realmente tudo em que você deve se concentrar. Posso ter um bom dia hoje? Depois, você pode acordar de novo amanhã e fazer a mesma coisa. E essa ideia de melhorar 1% a cada dia realmente incentiva um foco na trajetória em vez da posição. Sabe, há tanta discussão sobre posição na vida com todas essas diferentes maneiras de medir nossa posição atual. Tipo, qual é o número na balança? Quanto dinheiro há na conta bancária? Qual é o preço atual das ações? Temos todas essas diferentes maneiras de analisar nossa posição atual. E então, geralmente, quando obtemos esse número, seja o que for, acontece algum tipo de julgamento. Sabe, é como, ainda não estou onde disse que queria estar. Ou, ainda não conseguimos alcançar o que dissemos que queríamos alcançar. E o que estou encorajando é dizer, escute, medir é bom, pode ser útil, mas só por 1 minuto. Vamos colocar isso de lado e parar de nos preocupar tanto com nossa posição e focar um pouco mais na nossa trajetória atual. Você sabe, a seta está apontada para cima e para a direita ou estamos em linha reta? Sabe, estamos ficando 1% melhores ou 1% piores? Porque se você estiver em uma boa trajetória, mesmo que seja apenas pelos próximos 5 minutos, então você está no caminho onde tudo o que precisa é tempo. O tempo amplificará o que quer que você alimente. Se você tem bons hábitos, o tempo se torna seu aliado e essa trajetória o levará adiante. E se você tem maus hábitos, o tempo se torna seu inimigo. E a cada dia que passa, você meio que cava o buraco um pouco mais fundo. E assim, melhorar 1% a cada dia é realmente uma mentalidade, é uma abordagem. Não se trata tanto de medir, é 1% ou 1,6% ou qualquer coisa assim. Não é sobre se prender aos números. É sobre tentar se concentrar em se colocar em um bom caminho e então deixar esses dias se acumularem. E vendo a trajetória, adoro essa abordagem e essa mentalidade. Estou curioso, na sua opinião, por que você acha que tantas pessoas têm o hábito de serem duras consigo mesmas, mesmo quando estão melhorando e vendo as métricas subirem em qualquer coisa que estejam medindo? Bem, pode ser muitas coisas diferentes. E eu, você sabe, não sei todas as respostas. Acho que uma coisa comum é que os resultados do sucesso são amplamente discutidos e altamente visíveis, enquanto o processo de sucesso, muitas vezes, é invisível e oculto. Sabe, você nunca verá uma notícia que seja "Homem come frango e salada no almoço hoje". É só notícia quando é como "Homem perde 45 quilos". É só quando há um resultado que as pessoas podem falar sobre isso. Ou, nunca vai haver uma notícia sobre "James escreve 500 palavras hoje". Sabe, é só uma notícia quando Hábitos Atômicos é um best-seller. E então, por que os resultados são a coisa que é discutida tanto? E não é, a propósito, não é que os resultados não importem. Tipo, eu me considero bastante orientado a resultados. É só que acho que tendemos a supervalorizar os resultados, porque é tudo o que falamos, e subvalorizamos o processo, porque simplesmente não é interessante falar sobre o que está acontecendo diariamente. Então, por causa de tudo isso, acho que pode ficar fácil se julgar. Sabe, você pode estar fazendo a coisa certa em qualquer dia. Tipo, eu posso me sentar e escrever 500 palavras. E isso é realmente um bom dia. Mas se o manuscrito ainda está uma bagunça e eu ainda estou há 1 ano e meio de o livro ser lançado, e vejo outra pessoa lançar um best-seller esta semana, eu começo a me julgar e sentir como, eles têm o que eu quero ter. Ou, eu ainda não estou lá. Ou, isso ainda é uma bagunça. Eu tenho trabalhado nisso por meses. Tipo, nunca vou conseguir terminar. É muito fácil cair nesse tipo de mentalidade, especialmente se você está focado em resultados. Então, eu acho que a mudança é parcialmente porque ajuda a saber disso. Trabalhar nos hábitos dia após dia, focando em construir um processo melhor e um sistema melhor é como os resultados ocorrem. E isso é muito óbvio para todos nós assim que você diz isso. Mas, cara, é tão fácil esquecer isso diariamente. E assim, lembrar-se de que a maioria dos seus resultados na vida é uma medida atrasada dos hábitos que os precedem. Então, sua conta bancária é uma medida tardia dos seus hábitos financeiros. Sua forma física é a medida tardia dos seus hábitos de exercício. Até mesmo, tipo, coisas bobas como a quantidade de bagunça na sua sala de estar é uma medida tardia dos seus hábitos de limpeza. Muitas áreas da vida são em grande parte, talvez não exclusivamente, mas em grande parte influenciadas pelos hábitos que as precedem. E então, se você quer resultados melhores, o foco deve ser em construir hábitos melhores. E, por algum motivo, entramos nesse estado mental em que estamos focados em resultados e naturalmente começamos a comparar. E, isso leva a sentimentos de julgamento, ressentimento, negatividade e assim por diante. E, se pudermos apenas mudar um pouco e tentar focar em ter 5 bons minutos, ou viver um bom dia, ou construir melhores hábitos, então acho que talvez você se traga de volta ao momento presente. Você foca um pouco mais em correr sua própria corrida e, talvez um pouco menos no que todo mundo está fazendo. Adoro isso, cara.
Concentre-se na sua própria corrida. Sabe, mais de 10 milhões de cópias vendidas de Hábitos Atômicos. Ah, se há alguém que ainda não tem esse livro, vocês têm que garantir que comprem. Mas estou curioso. Para aqueles que ainda não têm e não sabem, quanto tempo leva para formar um hábito? Parece que há todas essas pesquisas diferentes. Esta universidade diz isso e este estudo científico diz aquilo. Quanto tempo realmente leva para formar um hábito? E depende do hábito que você está tentando criar. E também além disso, existem diferentes etapas na construção e formação de um hábito? Isso é interessante. A parte das etapas é interessante. As pessoas normalmente não perguntam isso. Então, uma pergunta muito popular é quanto tempo leva para formar um hábito? Bem, isso depende do hábito que você está formando. Existem vários estudos que mostram que, se você escolher um hábito fácil, pode levar apenas algumas semanas. Se você escolher algo realmente difícil, pode levar 6, 7 ou 8 meses. Quem sabe? Mas também depende, o mesmo hábito pode levar tempos muito diferentes dependendo do contexto. Imagine uma pessoa que está tentando criar o hábito de fazer yoga todos os dias, e mora com um grupo de atletas ou pessoas que vão a estúdios de yoga ou algo assim. E então a outra pessoa está tentando criar o hábito de fazer yoga todos os dias. E, mora com ninguém que faz exercícios e meio que é criticada ou zoada se fizer isso na frente deles. Bem, mesmo hábito, mas situações muito diferentes. E assim, o ambiente vai influenciar o quanto de resistência você está sentindo associado a isso, e obviamente, isso influenciará o quão fácil ou difícil é. Por isso, eu realmente não sei se o tempo te diz alguma coisa. Você sabe, há todos esses mitos populares, 21 dias ou 30 dias, ou seja lá o que for, e não há realmente nada que comprove isso. Mas há também alguns estudos que dizem que, em média, é 66 dias ou algo assim. Mas, novamente, a variação pode ser bastante ampla, dependendo do hábito. Então eu acho que a resposta verdadeira, a resposta honesta para quanto tempo leva para construir um hábito é para sempre. Porque se você parar de fazer, já não é mais um hábito, sabe? E o que eu estou tentando dizer com isso é que hábitos não são uma linha de chegada a ser cruzada, sabe? Eles são um estilo de vida a ser vivido. É algo para integrar ao seu novo normal. Não é como, ei, deixe-me fazer isso por 30 dias ou 66 dias, e então serei uma pessoa saudável. Ou, então serei produtivo, ou qualquer outra coisa. Você sabe, não vou ter que pensar mais nisso. É como, o que estamos procurando é uma mudança que você possa integrar no seu novo normal, algo que você possa fazer parte do seu estilo de vida. E então, uma vez que faz parte da sua vida diária, ótimo, você pode começar a olhar para o próximo hábito e tentar integrar esse também. E é meio que esse processo interminável. E talvez isso te incentive um pouco mais a buscar uma mudança não ameaçadora ou uma mudança sustentável, ao invés de apenas tentar apertar um botão. Sim, e também parece que um hábito é apenas um hábito. E me corrija se eu estiver errado. Hábito torna-se e é sua identidade, de forma consistente. E se não for sua identidade, então você não está fazendo certo. Se não for sua identidade... Eu não acho que a maioria dos pesquisadores definiria assim, mas isso fala sobre a questão que você perguntou sobre estágios e isso foi meio que a primeira coisa que eu pensei quando você mencionou essa questão. Então, vamos dizer, por exemplo, vamos pegar um hábito clássico, como ir à academia e fazer exercícios. No começo, ir para a academia é meio desconfortável. Sabe, você fica preocupado. As pessoas estão me julgando? Eu pareço bobo? Eu não sei quais exercícios fazer. Sabe, eu não sei onde colocar minhas coisas. Eles têm um bebedouro nesta academia? Ou eu preciso trazer uma garrafa de água? Tem todas essas perguntas bobas que você fica pensando quando está começando. E definitivamente não faz parte da sua identidade. Você não apareceu o suficiente para se sentir confortável lá e sentir como, ei, isso é apenas parte de quem eu sou. E assim, no início, o tipo de primeira etapa quando você está praticando isso, eu acho que a coisa número 1 que você precisa fazer é reduzi-lo, diminuir o espaço e tentar torná-lo o mais fácil e sem atrito possível para aparecer todos os dias. Então, essa provavelmente é a primeira etapa que é como eu faço isso. É o oposto do que as pessoas tentam fazer quando dizem, estou fora de forma. Ou todos os dias no próximo ano. Não vou faltar um dia sequer e vou comer salada e peito de frango todos os dias. Bom, e sabe o que é interessante? Especialmente para pessoas ambiciosas, é muito interessante ou muito fácil cair nessa armadilha. Porque quando você se senta e pensa nas mudanças que quer fazer, sim, é fácil se empolgar com isso. Eu acho que implicitamente você meio que, mesmo que as pessoas não digam, a coisa que está meio que no fundo da mente delas é, o que posso alcançar no meu melhor dia? Como posso chegar ao desempenho máximo, sabe? E em vez disso, acho que é mais útil perguntar a si mesmo, o que posso alcançar mesmo nos dias piores? Qual hábito eu poderia manter mesmo nos dias ruins? Porque então, se você começar por aí, agora você pode começar a ganhar algum impulso. Você pode se apresentar de forma consistente, você pode estabelecer o hábito e sabe, você pode continuar. Antes de a entrevista continuar, se você sentir que não está vivendo sua vida de forma autêntica, não está seguindo seu propósito e não está vivendo a vida da qual seu eu futuro se orgulharia, eu escrevi um novo livro chamado O Mindset de Grandeza. E acho que você vai adorar. Histórias verdadeiras e impactantes. Estratégias baseadas na ciência e orientação passo a passo.
o mindset de grandeza. Ajudará você a superar todos os desafios da sua vida para desenhar a vida dos seus sonhos e transformá-la em realidade. Clique no link abaixo na descrição para obter sua cópia hoje. Entendido? Vamos voltar agora. Então, essa é talvez a primeira etapa, é reduzi-lo. A segunda etapa é você começar a obter algumas, outras recompensas associadas a isso. Você tem ido à academia por alguns meses e começa a ver uma pequena mudança no seu corpo. Ou talvez comece a fazer algumas amizades lá e fica ansioso para ver seu novo amigo. E vocês dão um soquinho e conversam um pouco. E é simplesmente, mais envolvente e divertido fazer isso. Ir lá e, você sabe, malhar. Então, esses são outros benefícios, coisas que fazem o hábito parecer bom, e eles meio que ajudam você a aparecer cada vez mais. Então você começa a obter esses benefícios externos que vêm ao longo do caminho. E então, no final das contas, talvez a etapa final, ou uma etapa posterior, é que agora parece que isso faz parte da minha identidade. Eu vou, é aqui que eu diria, então, venho me exercitando há um tempo, e provavelmente é o hábito do qual eu mais me importo, em termos de hábitos pessoais, é o que parece que me centra, ou é o único momento que realmente tenho para mim mesmo. E então, eu quero me exercitar agora. Sim, claro, eu quero os benefícios disso e você sabe, as mudanças físicas e todas essas coisas, mas o que eu realmente quero é que eu me sinta bem quando faço isso, sabe? Sinto que estou sendo o tipo de pessoa que quero ser. E isso me faz sentir como sim, esta é a identidade que quero ter. Este é o tipo de pessoa que quero ser. E assim, posso obter essa satisfação instantaneamente. Assim que, enquanto estou fazendo uma repetição, eu tenho essa sensação. E então, essa é uma recompensa que talvez venha depois. Você precisa aparecer muito antes de chegar a esse estado mental. Mas eu acho que no final das contas, é onde você está tentando chegar. Agora há talvez mais uma etapa depois disso, que é quanto mais você se agarra à sua identidade atual, mais difícil se torna crescer além dela. E então, este é um processo meio infinito, sabe? Todos nós podemos pensar, digamos que você tenha um cirurgião que vem realizando uma operação de certa forma nos últimos 20 anos e tenha um monte de pacientes e casos bem-sucedidos dessa operação. E eles ficam sim, você sabe, eu sei que funciona bem assim. E então, é assim uma nova que tecnologia. Eles sempre foram uma nova assim. tecnologia surge e eles dizem, ei, agora você pode fazer isso com robôs ou pode fazer laparoscopicamente, ou algo assim. E eles resistem porque dizem, não, eu tenho muitas evidências de fazer do meu jeito antigo. Eles se agarram a essa identidade atual e é mais difícil crescer. E 5 anos depois, eles se encontram para trás no progresso. Ou você tem um professor que está fazendo seu plano de aula da mesma forma pelos últimos 10 anos e não quer integrar YouTube ou alguma nova modalidade de aprendizado ou qualquer outra coisa. E 5 anos depois, eles se encontram para trás no progresso. E assim, quanto mais você se agarra à sua identidade atual, mais difícil se torna crescer além dela. E é meio que esse ciclo interminável. Nos estágios iniciais, o que você quer é fomentar a identidade, reforçar ser esse tipo de pessoa porque isso ajuda você a se apresentar. Mas depois, daqui a alguns anos, o mundo muda e você precisa se adaptar. E então, é meio que evoluir ou morrer. E você precisa estar continuamente retocando, ou otimizando, ou refinando essa identidade na sua abordagem. Existem alguns estágios diferentes lá, mas esses são meio que alguns dos principais que me chamaram a atenção. E é como as pessoas que estão presas a máquinas de fax, e depois você sabe, de fax para e-mail e de e-mail para celulares. E seja o que for, é como se nossos avós não acompanhassem a tecnologia. Então não podemos ligar para eles no FaceTime porque eles não sabem como ligar, ou algo assim. Isso é interessante. Parece que há diferentes estágios para esses hábitos. E parece que quando você se torna bem-sucedido, os hábitos que te trouxeram até aqui podem não necessariamente te levar para o próximo estágio ou fase de realização, satisfação, sucesso, saúde. É isso? Sim, é interessante porque eu diria que existem meio que 2 categorias. Existem hábitos que são como atemporais que você... E chamamos esses de fundamentos de qualquer que seja o seu domínio, sabe? Como no meu caso, ler e escrever provavelmente sempre serão hábitos que me servirão como autor, sabe? Mas então tem outras coisas, tipo a maneira como... eu executei o lançamento do livro Hábitos Atômicos. Sabe de uma coisa? Se eu lançar outro livro em 10 anos, muitas dessas estratégias provavelmente estarão desatualizadas. E então você precisa atualizar e melhorar, precisa evoluir e mudar. E assim há tantos fundamentos que você sempre precisa seguir, quanto esse processo contínuo de crescimento e aprendizado ao qual você também precisa se comprometer. É verdade que sorte, aleatoriedade e infortúnio são coisas que vão acontecer com você, e você não pode controlar tudo, não pode controlar cada carta que é distribuída em sua vida. Mas também é verdade que você influencia a situação. E então, a única abordagem razoável é focar nos elementos que estão ao seu controle.